Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aí à nossa quarta aula de matemática computacional. Eu sou o professor Fábio e hoje a gente vai tratar sobre o assunto de máquinas de estados finitos. Muito bem, então o nosso objetivo é conhecer as operações realizadas aí por uma máquina de estado finito e compreender a construção das máquinas de estados finitos, certo? Então, elas são muito utilizadas aí na computação e elas podem ser empregadas para resolver vários problemas aí que a gente tem dentro da computação, certo? Então, como nós vimos em aulas passadas, algumas operações, basicamente operações aritméticas e algumas coisas de conversão de base, de uma base para outra base, vamos supor, uma base decimal para base binária e assim sucessivamente, a computação ela vai muito além disso, né, desses processamentos aritméticos. Então, de forma simplificada, um computador moderno ele vai armazenar uma informação na forma binária e os padrões dos algoritmos binários podem ser chamados, então, de estados do computador naquele determinado instante, né? Então, como é conhecido, o espaço de armazenamento do computador é finito, né? E existem, então, um número finito de estados diferentes possíveis para um determinado computador. E existe também um relógio, um clock interno que vai sincronizar aí todas as ações que a gente tem internamente aí dentro de um computador. Então, esses pulsos de relógio do computador, eles podem realizar a mudança de estado de dados de entrada e, consequentemente, alterando algumas alocações, levando a máquina para um novo estado. Então, eu posso estar num ponto, em função desses sinais de relógio, desses pulsos de relógio que são ocasionados aí dentro do computador, eu posso sair de um determinado estado aí e para um outro estado. Então, esse novo estado aí vai depender dos dados que eu vou ter na entrada e do estado anterior que eu tinha antes desse pulso de relógio. Então, esses fatores, eles são conhecidos e sua mudança é previsível, né, e não aleatória, possibilitando, então, a determinação dos estados de saída de uma determinada máquina. Então, dessa forma, uma máquina após uma sucessão de pulsos de relógio, ela vai ser capaz aí de produzir uma série de saídas em resposta a um determinado conjunto, uma cadeia aí de dados que a gente vai ter na entrada, certo? Então, uma máquina de estado finito é um modelo responsável por capturar, então, as características de um computador, e o comportamento de uma máquina abstrata ela pode ser dada pelas seguintes propriedades. Então, as operações da máquina são sincronizadas por pulsos discretos de relógio. Então, esses pulsos são ocasionados periodicamente dentro do computador e eles são responsáveis aí por sincronizar essa máquina. Quando que ela vai sair de um estado e ir para outro estado ou permanecer no mesmo estado aí que ela vai estar. O procedimento da máquina, então, ele é determinístico, né? Ou seja, suas ações em resposta a uma série de dados de entrada são inteiramente previsíveis, né? Eu não tenho uma aleatoriedade aí nesses procedimentos, né, que faça com que eu não tenha uma previsão para onde que a máquina vai, de onde que ela veio e para onde que ela vai. Então, a máquina responde a dados de entrada, em conjunto com a sincronização que a gente tem nos pulsos de clock, e existe um número finito de estados em que essa máquina pode se encontrar. Então, a máquina vai ser capaz de gerar aí dados de saída, certo? Muito bem, então uma definição para isso nós temos uma máquina de estado finito aqui, hipotética, aqui, denominada aqui por M, né? Aqui, por M, onde nós temos aqui um conjunto finito de estados, representado por S, um conjunto finito aqui de entradas, de símbolos de entradas, saídas aqui, né, um conjunto finito aqui de símbolos de saída, e duas funções, fs e fdo, que são funções do próximo estado, né? Esse fds representa a função do próximo estado, e fdo, a função de saída. Então, a máquina sempre vai começar
inicializada num estado inicial, né? Então, geralmente esse estado inicial vai estar representado por SD0, salvo alguma outra particularidade no momento que a gente vai ter a construção aí dessa máquina, beleza? Então a função FDS vai ser a função do próximo estado. Então, assim, o estado no pulso, onde que a gente vai ter aqui T de I mais 1, o estado de TI mais 1 vai ser obtido aplicando-se a função do próximo estado num instante TI, né? Que seria o estado atual, e os dados de entrada no instante TI. Então, o próximo estado que eu vou ter, o TDI mais 1, vai ser em função aqui do estado que a minha máquina está e a entrada. Por quê? Dependendo da entrada que eu vou ter com símbolos obtidos aqui na entrada, pode ser que essa máquina de estado ela possa progredir, ela possa avançar para um próximo estado, ou o próximo estado vai ser o próprio estado que ela está. Ela não vai ter movimentação, ela não vai transitar de um estado para o outro, dependendo dos sinais que eu vou ter aqui de entrada. Salvo máquinas de estados que dependem única e exclusivamente dos pulsos de relógio. Se vocês observarem no livro que eu pedi para o pessoal enviar para vocês, de circuitos digitais, na parte de circuitos sequenciais, onde tem onde é explicado a parte de contagem, a parte dos contadores, os contadores são uma máquina de estado clássica, onde que ele só depende dos pulsos de relógio, que ele vai transitando de um elemento para outro em função de todos os pulsos de clock que a gente vai ter, referente a uma determinada contagem aí que vai ser realizada, né? Então, alguns casos específicos, o único elemento que a gente teria como entrada aqui seria o sinal o pulso do relógio, sem nenhuma outra entrada que interferisse nesse processo, certo? Muito bem, a função do próximo estado, então, é de fato uma função de modo que para qualquer par estado das entradas existe um único próximo estado. Então, dependendo desse par de entrada de entradas que a gente vai ter, um próximo estado ele vai estar sempre caracterizado por um elemento específico. Mas aí, se nós tivermos aqui um outro conjunto de entradas com valores diferentes, eu poderia estar saindo de um estado e ir para outro? Sim, eu posso fazer isso. Mas um par de entradas que eu vou ter, ele sempre vai fazer referência a um único próximo estado, certo? Então a função FDO vai ser a função de saída. Então, quando a FDO é aplicada a um estado num instante TDI, é obtida a saída num instante aqui TDI. Então a saída ela é dada dessa forma. Então a saída vai ser igual à minha função de saída nesse determinado estado aqui. Então o efeito da função FDO ele é imediato, né? Mas o efeito da função FDS só fica disponível no próximo clock de relógio. Então isso aqui é interessante ser observado, que então eu preciso ter uma sincronia com as minhas entradas em função do sinal aí de relógio para que isso ocorra, a passagem do estado atual aqui para o próximo estado. Então vamos fazer um exemplo aqui para ficar mais claro isso. Então a gente tem uma máquina hipotética, que é uma máquina de estado finita M, né, aqui, que é definida da seguinte forma. Então aqui eu tenho o meu conjunto de estados, né, meu estados S aqui, representado por S, 0, 1 e 2, as minhas entradas 0 e 1, e as minhas saídas aqui 0 e 1 também. Então, em algum momento desses estados, a saída vai ser 0 ou a saída vai ser 1 em função dos sinais do estado que eu vou estar e dos sinais que vão estar sendo aplicados aqui nas entradas, certo? Como as duas funções FDS e FDO agem em domínios finitos, né, então elas podem ser definidas por meio de uma tabela de estado. Então a gente vai montar uma tabelinha aqui em função dos elementos, das características que estão disponíveis aqui e montar essa tabela de estado e verificar o que a gente vai ter aí como resposta.
Então a máquina M começa no estado 0, né? Então no estado inicial, e tem aqui a sua saída aqui em 0, certo? Se o primeiro símbolo de entrada for 0, o próximo estado da máquina será S1, que tem a saída 1. Então uma característica que a gente tem. Então, quando for aplicado a entrada 0 aqui, eu vou transitar do estado atual que eu estou, que no caso aqui seria o S0, e vou transitar aqui para o estado S1. Se o próximo símbolo de entrada for 1, a máquina permanece no estado S1, com a saída em 1 aqui. Então, uma outra informação importante. Caso o próximo símbolo de entrada seja 0, a máquina passará para o estado S2, com a saída aqui em 1. Se o próximo símbolo for 1, de entrada for 1, a máquina passará para o estado S0 e a saída aqui será 0, certo? Então, nós temos uma tabelinha aqui, foi replicado aqui esses elementos aqui para que a gente consiga acompanhar, para não precisar ficar voltando nos slides aqui. Então, nos estados atuais, a gente sabe que a gente tem 3 estados, né? Que estão referenciados aqui, o S0, S1 e S2, certo? Muito bem, o que a gente sabe? Se o primeiro símbolo de entrada for 0, o próximo estado da máquina será S1. Então, se eu estou aqui nesse estado aqui e eu recebi uma entrada com valor de 0, esse cara aqui vai para S1, certo? Então, meu próximo estado vai ser S1. Vamos ler o próximo. Se o próximo símbolo de entrada for 1 e a máquina permanece aqui em vai permanecer aqui em S1. Então, esse cara aqui vai permanecer aqui em S1, que se eu tiver aqui em S1. Caso o próximo símbolo de entrada seja 0, a máquina passará para o estado S2. Beleza, se eu tiver nesse elemento aqui, a minha entrada for 0, esse cara aqui vai passar para S2. Se o próximo símbolo de entrada for 1, a máquina passará aqui para o estado S0. Então, esse cara aqui vai passar aqui para S0. Certo? Muito bem. Faltou 2 elementos aqui a serem preenchidos, que é quando eu estou em S2, o que vai acontecer com esse cara, e quando eu estou aqui no estado S0 e o meu sinal de entrada aqui for 1. Muito bem, se aqui ele fala que o primeiro símbolo de entrada for 0, o próximo estado da máquina será S1, com a saída 1 aqui. Ele não fala nada. Quando eu estou no estado S0, o que acontece quando tiver em S1. Então, presume-se que quando acontecer esse elemento aqui, eu vou permanecer aqui em S0. O outro elemento que eu não tenho nada marcado aqui é o S2. Se eu receber o valor S1, o valor de 1 nesse elemento aqui, então aqui ele vai passar para 0, aqui vai passar para 1. O que vai acontecer? A máquina passará para S0, que foi o que aconteceu aqui. Então, se o meu símbolo de entrada aqui for 0, então esse cara vai ter que permanecer aqui em S2. Por quê? Ele só vai transitar de um estado para outro num conjunto de um par de elementos definidos, que seria, no próximo símbolo de entrada for 1, a máquina passará para S0. Então, só no momento que eu tiver a entrada como 1, ele vai passar aqui para S0. Caso contrário, eu vou permanecer isso aqui em S2. Isso aqui, se a gente fosse desenhar para melhorar um pouquinho a visualização aqui, eu vou criar aqui alguns estados. Esse cara aqui, fazendo referência a S0, esse cara é S1, esse cara aqui é S2. Beleza, partindo desse princípio, se eu estou aqui em S0 e eu preciso ir para S1, então automaticamente eu vou precisar receber um sinal 1 aqui nesse elemento aqui. Caso contrário, é 0. Aqui é 0, 1 ele permanece. 0 aqui, eu vou transitar para esse cara. Se eu receber 1, eu vou continuar aqui, ó, se o meu sinal for 1. Muito bem, se eu tiver aqui em S1,
e eu receber o sinal 0 aqui, esse cara aqui, ele vai transitar para cá, se eu receber 0, e se ele continuar em 1 aqui, eu vou continuar em S1. No último elemento, se eu receber o sinal 1 aqui, ó, eu vou transitar para S0. Caso contrário, se o meu sinal de entrada continuar em 0, eu vou permanecer aqui em S2. Muito bem, se eu sair do S0 e fui para S1, ele me fala que a minha saída aqui ela vai ter que ser 1, né? Minha saída aqui em S1 vai ter que ser 1 aqui. Esse cara aqui, quando ele transitou de S2 para S0, minha saída vai ser 0. E quando ele saiu de S1, que foi para S2, a minha saída aqui também vai ser 1. Então, dessa forma, eu consigo visualizar e conseguir interpretar para cada estado que minha máquina vai ir em função dos sinais das entradas que estão sendo aplicadas aqui nos elementos. E eu consigo desenhar aqui como se fosse um grafo orientado aqui para conseguir definir para onde que essa minha máquina vai estar indo em função dos sinais que vão ser aplicados aqui nas entradas. Muito bem. Então nós temos aqui, aqui tem um erro de interpretação aqui. Vamos voltar aqui. Aqui, no estado inicial, ele era 0, né? Pelo que fala no exemplo. Vamos voltar para cá. A máquina começa no estado S0 e tem a saída em 0. Saída em 0 aqui. E quando ela passa de S2 aqui para S0, essa saída aqui vai ser 1. Desculpem aí. Então nós temos aqui os 3 estados que nós temos aqui, né? Então recebeu o sinal 0, ela vai passar para S1. Se eu tiver o sinal 1, ela vai permanecer em S0, né? Com a saída aqui em 0. Se eu tiver em S1, recebi o sinal 1, sinal de entrada como 0, ela vai passar para S2. Caso eu receba o sinal S1, o sinal de entrada comum, ela vai permanecer aqui e esse elemento aqui vai ficar em 1. Caso o meu estado atual seja S2, se eu receber como sinal de entrada 0, eu vou permanecer em S2, e se eu receber o sinal 1 aqui, então eu vou transitar do S2 aqui para o S0. Então aqui a gente tem uma análise temporal daquilo que a gente vai estar podendo verificar. Então, no instante T0, T1, T2, T3, T4 e T5, o que está acontecendo para cada um desses pulsos de relógio que tá acontecendo. Então, se no primeiro pulso de relógio aqui a minha entrada for 0, esse cara vai estar no meu estado no estado S0 e a saída vai estar em 0. No próximo estado, no instante T igual a 1, eu vou estar passando para esse cara aqui com S1. Nesse outro elemento aqui, ó, fazendo com caracterizando por essa entrada aqui. No próximo elemento, se não for 0, esse cara vai permanecer em 1. Se continuar não sendo 0, ele vai continuar em S1. Se agora esse cara mudou de estado de entrada, ele passa para S2. E se teve outra modificação aqui, ele passa para S0, em função dos sinais que estão sendo aplicados aqui, ó. Se esse cara aqui, verificando isso aqui da esquerda para a direita, se esse pulso aqui aconteceu, ele saiu daqui, ele transitou para cá, ó. Agora, meu próximo elemento é o 1. O 1, ele fala o quê? Que para mim passar do S1 para o S2, eu preciso que chegue como entrada o sinal 0, certo? Que é o que a gente tem aqui, ó. Então, nesse outro pulso aqui, eu vou continuar aqui em S1. No momento que esse sinal de entrada aqui chegou e eu estou no estado aqui S1, ó, no próximo pulso de clock, esse cara aqui ele vai ir para S2. E no próximo elemento onde a minha entrada vai ser 1, esse cara aqui ele vai retornar aqui para 0, com todas as saídas que definidas conforme as características que nós tínhamos aqui no exemplo. Então, inicia em 0, quando ele estiver em S1 a saída vai ser 1, quando tiver em S1 a saída vai ser 1, quando tiver em S1 a saída vai ser 1, e quando tiver em S2 a saída aqui também vai ser 2. Quando ele retorna para esse 0, a nossa saída aqui então volta a ser 0, certo? Então o estado inicial, 0 da cadeia de entrada, reflete o estado inicial.
e não um resultado qualquer aí no dado de entrada. Então, de maneira análoga, se a sequência, se fosse implementada essa sequência aqui de entrada, ela produziria uma cadeia de sequência de saída desse formato. Então, vocês podem implementar, partindo desse mesmo princípio aqui, fazendo essas verificações aqui, aplicando essas entradas 1, 0, 1 e 0 como entradas da máquina, e verificar se a cadeia de saída seria exatamente essa aqui. Outra maneira de definir essas funções do próximo estado é a função de saída, seria através de um grafo direcionado, né, que foi como foi desenhado lá anteriormente, e teria esse formato aqui. Então, quando eu estou em S0, a minha saída no estado S0, minha saída vai ser 0. No momento que a minha entrada recebeu o valor 0 como entrada, eu saí daqui de S0 e vim aqui para S1. Meu estado S1 define que a saída vai ser 1. Caso o meu sinal de entrada venha a ser 0, ele vai sair de S1 e vai vir para S2. O meu estado S2 também é definido pela saída aqui como 1. Caso eu receba o sinal 1 aqui, então ele vai transitar aqui para S0 e a minha saída vai ser 0. Se eu tiver em S0 e o meu sinal de entrada seja 1, ele vai permanecer aqui, vai ficar como se fosse a cada ciclo de clock, ele vai ficar nesse estado. A mesma coisa acontece aqui para o S1. Se eu receber 1 no sinal de entrada, ele vai ficar numa espécie de looping aqui, sempre aqui no estado S0. Aqui, diferentemente do estado S0 e o estado S1, que para permanecer nesses estados eu preciso que a entrada seja 1, aqui a entrada tem que ser 0, e ele permanece aqui no estado aqui de S2 e só sai daqui quando o sinal de entrada aqui for 1. Esses sinais eles podem ser modificados aqui com outras cadeias de sinais de entrada e verificar aí qual que seria o comportamento dessa máquina aqui como um todo, certo? Muito bem, um outro exemplo que pode ser dado aqui seria um exemplo na transmissão de dados. Isso não é incomum de acontecer. No momento que eu vou transmitir uma dada informação, eu fazer uma checagem se esse dado, se essa informação, ela chegou de forma correta no seu destino. E caso ocorra alguma falha nessa transmissão de dados, eu indique ao transmissor que, o dado não chegou de forma correta aqui, transmite de novo para mim, para ver se agora vai vir da forma adequada para que eu consiga realizar um determinado processamento aí de forma adequada, certo? Então, quando dados binários são transmitidos ou armazenados, né, como cadeia de bits, coloque-se muitas vezes um bit extra no final de cada cadeia, como um bit de paridade, para saber se essa informação que está sendo transmitida vai ter paridade par ou ímpar. Sob um esquema de paridade par, o bit de paridade 0 ou 1 é escolhido de modo que o número de algarismos iguais a 1 na cadeia, incluindo o bit de paridade, seja par. Então, esses elementos, conforme a quantidade de uns que eu vou ter nessa cadeia, incluindo o bit de paridade, vai gerar esse elemento para indicar se a paridade vai ser par ou ímpar. Então, sobre um esquema de paridade ímpar, o bit de paridade é escolhido de modo que o número de algarismos iguais a 1 na cadeia seja ímpar. Então, ao receber uma cadeia, sua probabilidade então vai ser verificada, quando eu receber uma cadeia aí de bits. Supondo que um esquema de paridade par, se a paridade da cadeia recebida não é par, então ocorreu um erro na transmissão dessa cadeia de bits, né, e é feito um pedido, então, de uma nova transmissão aqui para o transmissor, indicando, houve um erro, ou aconteceu alguma coisa nessa transmissão, envia de novo para que eu consiga processar corretamente a informação enviada. Então, o bit de paridade funciona, portanto, como um mecanismo simples para detectar aí um erro. Quando o dado entra de entrada recebida no instante t igual a i, contém um número par de algarismos iguais a 1. O símbolo de saída no instante t i mais 1, que seria no próximo estado, né, é 1. Caso contrário, o símbolo então de saída
será 0, que vai fazer a identificação aí dos elementos que a gente vai ter. Então, aqui a gente tem um gráfico que ilustra exatamente isso, né? Então, se eu estou aqui no meu estado S0, a minha saída aqui vai ser 1, certo? Se eu receber o valor 0 aqui, eu vou manter a minha máquina no estado 0. Se eu receber 1 aqui, eu vou direcionar ela aqui para meu estado 1. E a minha saída aqui vai ser 0. Se eu receber 0 aqui, como bit de paridade aqui, eu vou manter ele aqui na minha máquina. Caso contrário, eu vou, se eu receber 1 aqui na minha entrada, eu vou retornar aqui para o estado aqui, S0, que é conforme o exemplo aqui diz aqui no fim, né? Então, se contém um número par aqui de algarismos iguais a 1, o símbolo de saída no instante t ser igual a 1, caso contrário, será igual a 0, né? Que nós temos aqui 1 e 0 aqui na saída, beleza? Então fica um exercício aqui para projetar uma máquina de estado que produza um símbolo de saída igual a 1, exatamente quando a cadeia sequencial de bits de entrada recebida seja igual a 1, 1 e 1, sempre que for recebido um bit igual a 0, a máquina deve retornar aqui a posição inicial. Então a gente pode partir do princípio que, se a gente tem um estado S0 aqui, certo? E eu receber um valor aqui igual a 1, eu vou deslocar esse cara aqui para S1. Se eu tiver no estado S1 e eu receber um valor de entrada como 0, esse cara vai retornar aqui para 0, certo? Se eu ficar recebendo zeros aqui, ela vai continuar aqui em 0. Então isso aqui, para todas as cadeias de bits, para essa cadeia de bit aqui, 1, 1 e 1, pode ser representado dessa forma. Então aqui já tem parte do exercício resolvido. Então se eu estou nesse estado aqui, eu quero ir para o meu próximo estado S1, eu preciso obrigatoriamente receber 1 nessa entrada. Caso no próximo pulso de relógio, o meu elemento de entrada seja 0, eu vou retornar para cá. Vocês podem testar isso com qualquer cadeia de bits. Se quiserem uma sugestão, pode ser com 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1 e 0. Testem com essa cadeia de bits aqui e verifiquem. Podem iniciar o processo aqui com a entrada da cadeia de bits com esse elemento aqui. E testando para ver quando que ele vai chegar aqui no último estado e a saída aí ser igual a 1. Beleza, pessoal? Nos vemos aí na